Acho que existem uma série de coisas que são extremamente frustrantes quando se trata da profissão de ser psicólogo e muitas vezes ninguém comenta a respeito, porque a nossa profissão ela é vista como uma profissão muito linda, e não que não seja, mas ela é vista de uma forma muito assim de caridade, de cuidado com o outro, de respeito, né? E assim, acho que essa visão ela acaba dificultando muitas coisas para nós como profissionais, porque a gente passa por uma série de desafios que faz a gente questionar, poxa, se minha profissão é vista dessa maneira, por que eu tô sendo tão ingrato? Ou por que eu tô enxergando as coisas de uma forma diferente? E acho que grande parte das frustrações em ser psicólogo é, muitas vezes a gente não ser reconhecido pelo nosso trabalho. Digo assim, acho que com a pandemia a gente teve muita visibilidade sobre a psicologia, né? Sobre a terapia em si. Mas muitas vezes o nosso trabalho ainda não é reconhecido. Tanto no sentido assim de ainda haver alguns preconceitos, né? De o psicólogo só senta e conversa, ou não adianta em nada. Ou também porque claro, a gente vive num país em que é muito complexo exigir das pessoas que elas tenham condições financeiras para poder bancar uma terapia, porque a gente sabe que é um tratamento que não é barato, é um tratamento que não tem prazo para acabar. Então, temos que ter muito olhar crítico para isso. E não que os psicólogos não possam se envolver em causas sociais, fazer sessões por valores sociais, oferecer voluntariamente alguns projetos, mas ao mesmo tempo a gente também lida muito com a frustração do fato de que precisamos pagar nossas contas. E a nossa profissão não é uma profissão barata. A gente tem que investir em inúmeras coisas, na nossa supervisão, na nossa terapia pessoal, em livros, em cursos, em especializações, congressos. A lista é gigantesca para a gente estar sempre atualizado e oferecer o melhor atendimento para o paciente. Então, se a gente não tem o retorno financeiro para poder conseguir bancar a nossa profissão, muitas vezes a gente fica frustrado com o nosso trabalho. Não porque a gente não ame fazer o que a gente faz, mas porque a gente não sente esse retorno, esse reconhecimento, né? De assim, estou fazendo o que eu amo ao mesmo tempo em que eu consigo bancar, oferecer o melhor para os meus pacientes, ter uma qualidade de vida em que eu consiga viver bem, né? Porque uma das outras coisas que são frustrantes, né, na nossa profissão, e que talvez muitas pessoas não entendam, é que o nosso instrumento de trabalho é a gente mesmo. E isso é muito desafiador, porque não é só a gente mesmo, mas é o nosso psicológico, o nosso emocional, porque a gente precisa entregar isso para o paciente, a gente precisa emprestar para o paciente a nossa estabilidade emocional, o nosso conhecimento, a nossa técnica, para a situação que ele está vivendo. E aí isso exige um esforço interno nosso, uma entrega nossa, que é muito além só da nossa técnica, do nosso raciocínio. É nosso. E a gente precisa estar muito com isso em dia, seja na nossa própria terapia, seja no nosso conhecimento, no nosso cuidado com a gente mesmo. Então, se a gente não cuida do nosso emocional e da nossa pessoa e não tem uma qualidade de vida, dificilmente a gente consegue oferecer isso para o outro com uma qualidade e sem o reconhecimento também, acaba se tornando muito insustentável. Então, acho que essa também é uma grande frustração do psicólogo, ter a dimensão de que, assim, o nosso trabalho exige e depende exclusivamente 100% da gente. E não é só da gente aplicar a técnica, mas da nossa presença, do nosso cuidado. Então, não tem como eu ser psicólogo sem eu me cuidar. Não existe essa opção. E aí isso é muito frustrante também. Acho que outra coisa que também é muito angustiante e frustrante na nossa profissão é ter a dimensão do mercado de trabalho. Porque a gente sai da faculdade aprendendo a aplicar a nossa técnica, aprendendo a ser psicólogo, né? Então assim, eu só sei ser isso. E aí quando a gente vai atuar, a gente percebe que tem tanta coisa por trás. Não é só ser psicólogo. A gente vai ter que aprender uma série de outras funções
que a faculdade não prepara a gente, porque estamos ocupados em aprender, né? O raciocínio clínico, as abordagens, o funcionamento do ser humano. E aí você se vê na prática tendo que aprender como ser sua própria secretária, né? Como fazer materiais para os seus pacientes, né? De forma no Canva, por exemplo, tendo que ter esse tipo de conhecimento, como divulgar o seu trabalho, o que é extremamente frustrante, porque a gente vai tendo que aprender como mostrar para o mundo que somos psicólogos, não basta só ser psicólogo. Então, tem tudo isso, sem contar a parte de impostos, sem contar a parte de, meu Deus, eu tenho que saber se eu preciso contratar um contador, e aí eu tenho que gerenciar o meu financeiro e o financeiro da empresa, né? Porque por mais que você não tenha o CNPJ aberto, se a gente não enxerga a nossa clínica como uma empresa, é difícil diferenciar, né, as entradas financeiras das saídas e o que é o dinheiro da nossa empresa, o que é o dinheiro que a gente recebe. Então, isso é extremamente frustrante, porque como assim eu sou psicóloga e não vou poder só ser psicólogo? Eu vou ter que exercer milhares de outras funções. E aí que eu volto naquele assunto de assim, a nossa profissão não ser uma profissão barata, porque além de eu ter que cuidar de mim, eu ter que exercer esse monte de papéis extras, eu também tenho que ter todo esse cuidado, né, de aprender a técnica, de estudar, de ler. Então, assim, é muito frustrante. Eu entendo que muitos psicólogos não têm espaço para falar sobre isso e ter esse acolhimento de que, assim, é cansativo pra caramba. Muitas vezes é muito exaustivo. Não que não tenha carinho, amor pela nossa profissão, mas não tira o fato de ser muito intenso, ser uma profissão que assim, não dá pra gente chegar e sentar e fazer o nosso trabalho e não pensar em nada, né, assim, não desmerecendo qualquer outra profissão, mas assim, não dá pra gente, por exemplo, sentar no computador e ficar resolvendo coisas e aí eu não penso em nada, tô só ali fazendo uma coisa mais mecânica. A nossa profissão exige uma concentração diária, uma entrega diária, e não é uma ou outra durante o dia, são várias dependendo da quantidade de pessoas que você atende. Então é muito cansativo e é muito frustrante se deparar com o nível de demanda emocional que muitas vezes não corresponde com o nosso reconhecimento financeiro, ou não corresponde com a gente poder ter uma boa qualidade de vida para poder oferecer isso para os pacientes, ou não corresponde com as inúmeras outras funções que a gente tem como profissional. E aí, a gente vai cada vez mais caminhando para situações que são muito cansativas na nossa profissão. E eu não digo isso para desanimar ninguém, para desmerecer o nosso trabalho, ou para ficar lamentando também assim, ai, como minha profissão é difícil. Mas porque eu acho que existe pouco espaço para a gente conversar sobre os desafios, as frustrações, né, e as dificuldades em ser terapeuta. Justamente por aquele primeiro ponto que eu comentei, da gente ver a nossa profissão como uma entrega, como um carinho, como um amor, como uma caridade de certa forma, né? Então fica assim, nossa, como assim você ama ser psicólogo e você, né, tem esses questionamentos por trás, você tem algumas insatisfações. Não, se você ama oferecer esse trabalho para o outro, você tem que amar tudo, né? E não deixa de ser um trabalho, né, gente? A gente tem que ter essa dimensão. A gente pode amar, ser muito feliz fazendo. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, mas não tira o fato de ser um trabalho. Então tem dias que são muito exaustivos, tem dias que a gente tá cansado, tem dias em que a gente não tem um momento bom, não tá passando por uma fase boa na nossa vida, e mesmo assim temos que fazer essa entrega para o outro. Então você percebe o quão frustrante é não ter esse reconhecimento, ou ter que ter inúmeras outras funções. São coisas muito extremas, muito cansativas para nós profissionais. Então, novamente, não estou falando no sentido de me lamentar ou no sentido de dizer assim, né, nossa, como nossa profissão é complexa e difícil. Mas para a gente abrir esse espaço de entender que os psicólogos são seres humanos também. E existem inúmeras questões por trás
dos 50 minutos que a gente oferece para cada paciente. Então, esse espaço aqui que eu criei é justamente para a gente poder debater, se abrir e se apoiar com psicólogos e não necessariamente olhar para nossa profissão e pensar, nossa, se tal psi está entregando tal maneira, ele tem tantos seguidores, ele recebe tanto, por que eu não consigo? E a gente vira um contra o outro e é uma coisa muito caótica, né? Então eu acho que dentro da psicologia, se a gente oferece cuidado e carinho para o outro, por que não oferecer para nós, né, que somos colegas? Então vamos abrir esse espaço, vamos admitir e compreender as dificuldades em ser psi, porque isso não faz sermos profissionais ruins ou que estamos reclamando, mas faz a gente reconhecer a nossa humanidade e a complexidade por trás dessa profissão que é muito bonita, mas também exige muito da gente.